Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 8. Faça a leitura do capítulo de número 8 de Hebreus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a compreender o quão é excelso a majestade deste novo sumo sacerdócio do seu Filho, um sumo sacerdócio que não é realizado na terra, mas no céu, onde o seu Filho está depois da sua ascensão e onde ele roga por nós, onde ele intercede por nós, onde ele é mediador entre nós e o Senhor. Nos ajude a compreender e nos abençoe com todas as bênçãos que o Senhor tem para nós no seu Filho. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Objetivo desse estudo: o sacerdócio do Senhor Jesus que integra a nova aliança. Vamos observar esse sacerdócio do Senhor Jesus, pois é Ele quem integra a nova aliança de Deus com os homens. Vamos dar início então ao nosso estudo. O capítulo 8 dá mais detalhes a respeito das características desse novo sacerdócio. Ele não somente abole a lei mosaica referente à constituição do sacerdote, como também abre caminho para a nova aliança, com base em um novo sacrifício, e é exercido num novo santuário para novos adoradores. O capítulo 8 aborda dois grandes temas, a saber, o sacerdócio de Cristo agora é exercido em ligação com o céu, versículos 1 a 5. Esse sacerdócio integra a nova aliança, versículos 6 a 13. Nós já estamos falando desse novo sumo sacerdócio realizado pelo Senhor Jesus durante o nosso estudo da Epístola aos Hebreus. Mas o capítulo 8 vem dando novos detalhes. E é interessante essas comparações que você leu. Observe, ele não somente abole a lei, que diz respeito à constituição de sacerdote, mas abre caminho para a nova aliança que Deus já tinha prometido, da qual nós revisaremos hoje, falaremos sobre ela, com base em um novo sacrifício, ou seja, não se continua os sacrifícios do Velho Testamento, sacrifício de animais. Para dar início a essa nova aliança, o Senhor Jesus oferece um novo sacrifício que é Ele próprio, e um sacrifício que seria oferecido de uma vez por todas, portanto ele não precisa repetir o sacrifício de si mesmo, como os sumos sacerdotes precisavam repetir o sacrifício de animais. É exercido em um novo santuário. Esse sacrifício do Senhor Jesus não é realizado no tabernáculo, não é realizado no templo, não é realizado em nenhum lugar construído por mãos de homens, ainda que homens santos que tenham construído segundo a ordem de Deus, como Moisés construiu o tabernáculo. Mas o sacrifício dele não é realizado na terra. Não é realizado, aliás, o sacrifício sim, ele realizou na terra,
Mas agora que ele está no novo santuário, o local onde ele nos apresenta a Deus não é na terra. Ele nos apresenta a Deus no novo tabernáculo, que está nos céus. E, consequentemente, esse santuário, ele possui novos adoradores. Aí então acontece aquilo que o Senhor Jesus disse, que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, nós estamos diante de um cenário no qual o nosso sumo sacerdote está no céu, no santuário celeste, e nós aqui na terra, quando clamamos pela misericórdia e favor dele, nada mais estamos do que nos colocando como novos adoradores que adoram o Pai do jeito que o Pai queria ser adorado, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Convém que nós prestemos toda a atenção a essa obra do Pai realizada em nosso favor. O sumo sacerdote na ordem levítica, ainda que entrasse na presença de Deus uma vez ao ano, apenas por alguns instantes ali permanecia. O ponto principal está aqui. Nosso Senhor está sentado na presença de Deus continuamente, como diz o versículo 1. Veja, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O nosso sumo sacerdote não está na terra. Não é uma pessoa sujeita a fraquezas como nós somos. Não é um homem que precise realizar um sacrifício primeiro por ele mesmo para depois por nós. O nosso sumo sacerdote é o Criador dos céus e da terra e está na presença do Deus Pai Criador nos céus. E ali, no santuário celeste, ele intercede por nós junto ao Pai. Portanto, você tem um amigo em Jesus que você não tem em ninguém mais. Desde já, comece a dobrar os seus joelhos e a clamar pelo favor desse amigo que você tem, que é o Senhor Jesus, que te ama como ninguém mais te ama e que está na presença de Deus para te ouvir, para te perdoar e levar o perdão ao Pai, o perdão que Ele concede a todo aquele que nele crê. Isso te faz feliz? Você quer ser feliz? Felicidade você só encontrará em Jesus. Características desse sumo sacerdócio que integra a nova aliança. Primeiro, o ministério não é realizado no tabernáculo terreno, construído por Moisés ao receber ordens de Deus. Ele é realizado no céu. Veja o versículo 2. O capítulo 9, versículo 24, claramente mostra o céu onde o Senhor Jesus adentrou. Olha o versículo número 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aquele tabernáculo que Deus deu as ordens a Moisés para construir, ele somente era sombra do futuro tabernáculo, do tabernáculo que é o tabernáculo celeste. Portanto, o que Moisés construiu na terra era a sombra do Senhor Jesus que já estava no céu. Cada item do tabernáculo terreno apontava para o Senhor Jesus. Portanto, os homens ministravam na terra como sombras daquele que havia de vir. Vindo a substância, a sombra já não tem mais sentido e por isso mesmo toda a lei, toda a aliança do Velho Testamento desaparece, porque Deus está estabelecendo com o seu povo uma nova aliança. As leis serão as mesmas, mas elas agora serão desejáveis pelo homem, porquanto o Senhor Jesus será a nossa vida. Nós não vamos receber perdão pelo sangue de um animal derramado. Nós vamos receber perdão pelo próprio autor do sangue derramado, o próprio sacrifício feito por nós, vivendo em nós. Sabe por quê? Porque esse sacrifício não ficou morto. Ele reviveu. Ele ressuscitou. Ele foi morar nos céus. E agora ele quer viver
na nossa vida. Essa nova aliança, ela é cheia de poder, coisa que a velha aliança não tinha, não pretendia ter, não era obra nem plano de Deus. Então somente tinha o objetivo de apontar o Cordeiro de Deus que haveria de vir e tirar o pecado do mundo. A aliança da qual o Senhor Jesus é mediador é superior e acompanhada de superiores promessas. Veja o versículo número 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se você não se lembra em que o Senhor Jesus é mediador de uma aliança superior à aliança que Deus fez com Israel através de Moisés, e se você não se lembra no que essa base de superiores promessas, assista os vídeos anteriores e você lembrará que mesmo Deus tendo dado a terra ao povo, a terra prometida, falava de uma nova Canaã. Mesmo o povo estando cumprindo o 7º dia de descanso, Deus falava de um descanso. Então o descanso não poderia ser o 7º dia, o descanso não poderia estar na terra. E mesmo Deus tendo estabelecido o primeiro sumo sacerdote e os outros sumos sacerdotes descendentes desse primeiro sumo sacerdote Arão, ele vem falar através do salmista que ele seria o Senhor Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí então o autor vai dizer que Levi, na pessoa de Abraão, mesmo sem ter nascido, pagou dízimos a este ser superior que é Melquisedeque, uma figura do Senhor Jesus. Então este novo sumo sacerdócio, ele é superior, o sumo sacerdócio do Senhor Jesus. Ele é acompanhado de superiores promessas. E isso nos dá confiança de sermos abençoados pelo Pai na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. A primeira aliança não tinha o objetivo de santificar o pecador, mas apontar para aquele que tem o poder de santificar a todos os que nele creem, ao se tornar por eles oferta pelo seu pecado, como diz o versículo 7. No versículo 3, o autor diz que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, também deveria ter o que oferecer. Ele ofereceu sua vida, seu corpo e sangue, para nos remir de todo o pecado e nos purificar, algo que a oferta de animais não podia fazer. Veja o versículo número 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Bem, também já falamos sobre isso nos estudos anteriores. Apenas lembrando, a velha aliança, toda ela, tinha o objetivo tão somente de ser sombra da nova aliança. Deus deu muitos detalhes na velha aliança de que viria alguém que mudaria tudo. As leis, por exemplo, dadas por Deus a Moisés, foram escritos em tábuas de pedra. E Deus disse que no futuro escreveria suas leis no coração humano. Seria escrita em carne, não em pedra. Ele, o Senhor Jesus, portanto, o cumprimento da velha aliança. Ele cumpriu, e como nós já vimos em estudos anteriores, somente ele poderia abolir, porque somente ele poderia cumprir, e foi isso o que ele fez. A oferta de animais não podia purificar os pecadores, mas ele, o Senhor Jesus, com seu sangue, ele purifica e ele tira o pecado. Quando João Batista ouviu, profeticamente anunciou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Claramente em Jesus, Deus estava estabelecendo uma nova aliança, já anunciada, com seu povo, como vimos também no versículo 7. O profeta Jeremias já havia anunciado o que o autor lembra nos versículos 9 a 11, em uma alusão a Jeremias 31, 33.
Essas leis gravadas no coração, o homem quer cumprir. Veja então, porque o autor lembra aquilo que Deus já havia prometido por meio do profeta Jeremias. Veja a partir do versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus, no Senhor Jesus, ofereceu perdão, e todo aquele que se arrependeu dos seus pecados teve no seu coração as leis de Deus inscritas. E agora as leis de Deus, que antes eram um mandamento, uma ordem, agora são um prazer. Como o salmista dizia, que tinha prazer na lei do Senhor. O salmista já viu de antemão aquilo que seria um benefício nosso. Nós então agora não somos cristãos por ordem, nós somos cristãos com muita alegria, porque o Senhor Jesus escreveu a sua lei no nosso coração, coisa que os sacerdotes da antiga aliança não podiam fazer. Resumindo então esta sessão do estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo número 8. A primeira aliança que Deus fez com Israel passou, versículo 13. Ela cumpriu sua função até o advento do Senhor Jesus. Deus, em Cristo, estabeleceu uma nova aliança a todo o que nele crê. Os que ministravam na antiga aliança o faziam como figura e sombra das coisas celestes. Versículo 5. Vindo a substância, a sombra face desnecessária. Todos aqueles que ministravam na antiga aliança, ministravam como sombra das coisas que haveriam de vir. Toda a antiga aliança apontava para o Senhor Jesus, ele a cumpriu e então estabeleceu a nova aliança, que não era nem novidade. Deus já vinha dizendo sobre ela por meio dos seus profetas. Portanto, se ela é novidade para quem não observou atentamente o Velho Testamento. Essa nova aliança é acompanhada de poder, é instituída com base em superiores promessas, as quais nós estamos falando desde os estudos anteriores. As superiores promessas que desde o Velho Testamento já mostravam que a nova aliança seria muito melhor, pois ela seria concretizada pelo Filho de Deus, que derramaria o seu sangue em favor dos pecadores. O novo sumo sacerdote da nova aliança não é mais um homem sujeito a fraquezas, que ministra a outros sujeitos a fraquezas. Aquele que venceu, o Senhor Jesus, é quem comparece diante de Deus a nosso favor, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Olha que maravilha! O ministro desta nova aliança, esse novo sumo sacerdote, não é um homem sujeito a fraquezas. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está à direita do Pai, e é ali que ele intercede por nós. No sacerdócio levítico, era importante que se oferecesse tanto dons como sacrifícios. Versículo 3 diz isso. Também nosso Senhor tem o que oferecer, sua vida
de uma vez por todas sua graça, misericórdia. As ofertas dos sacerdotes a favor dos homens lhe trazia benefícios, contudo, não os levava a oferecer nada a Deus. Já nosso Senhor nos leva a oferecer sacrifício de louvor, ao confessarmos seu santo nome, como nós veremos em Hebreus capítulo 13, versículo 15. A velha aliança não levava o ser humano a oferecer nada. A nova aliança, o Senhor Jesus oferecendo a sua vida, a sua graça, a sua misericórdia, ganha o coração do homem ao ponto de levá-lo a oferecer esses sacrifícios de louvor. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala sobre isso no capítulo número 12, que nós devemos agora nos oferecer como sacrifícios vivos a Deus. Se na velha aliança o sumo sacerdote oferecia sacrifícios em favor da humanidade, na nova aliança o Senhor Jesus ofereceu a sua vida, sua graça, misericórdia, e nós agora nos oferecemos como sacrifícios vivos voluntariamente. Tudo mudou, não é verdade? Não precisamos mais de um mediador entre Deus e os homens. Deus já deu o seu único mediador entre Deus e os homens, seu Filho. Ele é o mediador da nova aliança e nosso mediador. Sua vida em nós torna-se a nossa vida, e dessa o Pai se agradará plenamente, pois se agrada da vida de seu Filho. Deus vai se agradar plenamente da sua vida quando o Senhor Jesus viver em você, pois Ele se agrada plenamente da vida do Filho dele. Não queira se apresentar a Deus por você mesmo. Não queira se apresentar a Deus por esses mediadores humanos, por esses santos que a religiosidade cria. Se você não se apresenta a Deus por meio de Jesus, você é reprovado. Mas se Jesus é a sua vida, o Pai se agrada plenamente de você, pois do Filho dele, ele se agrada completamente. Graças a Deus. Vamos a algumas perguntas para nós revisarmos este estudo de Hebreus, capítulo número 8. O que o autor expressa no versículo 2, ao falar de verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem? O que o autor expressa no versículo 3, ao falar que também o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, deveria ter o que oferecer? O que expressa o versículo 13, quando diz que torna antiquada a primeira? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando a partir do capítulo 9 essa epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te guarde, te proteja, te abençoe e te leve a viver uma vida agradável e aprovada por Deus, pois o Senhor Jesus vive na sua vida. Amém.